E hoje contamos com a presença de Jorge Guimarães, do Banif. Jorge, boa tarde. Obrigado pela presença neste Fecho de Contas. Vamos começar pelos últimos dados que chegaram ao mercado nesta semana. Os dados do emprego dos Estados Unidos. Houve aqui uma desilusão dos investidores. Esperavam uma criação de emprego na ordem dos 90 a 100 mil postos de trabalho. Esse número ficou-se pelos 80 mil. Isto o que é que nos leva a pensar em termos de reação da Fed? O número não é tão abaixo daquilo que o mercado esperava como isso. Quer dizer, estamos a falar de 10 mil postos de trabalho, ou talvez menos se fizermos levarmos a linha de conta às revisões dos números anteriores. Parece-me que o mercado, especialmente o mercado acionista norte-americano, estará suportado pela expectativa de intervenção da Fed na sua próxima reunião. E os dados, já no dia 1 de agosto. Que é já no dia 1 de agosto. E depois disso, as eleições estão muito perto, portanto, a fazer-se alguma coisa será feito nesta próxima reunião. Os dados demonstram que não houve uma grande criação de emprego e não me parece que seja um grande sinal para a Fed, nem num sentido nem no outro. Não é um sinal de alarme, pelo menos, mas nota-se que neste segundo trimestre houve aqui uma queda na criação de emprego relativamente aos números que estavam a ser apresentados nos primeiros 3 meses do ano. É verdade, e o que é verdade é que a economia americana também dá sinais de abrandamento à semelhança de todas as outras economias mundiais. Se calhar o que estamos a ver neste momento é um abrandamento económico a nível global, sincronizado. As pessoas focam-se muito na Europa, mas as grandes geografias mundiais estão a abrandar o seu crescimento económico. E os Estados Unidos não são exceção. E por isso temos visto todos os bancos centrais a tomar medidas, mas tem-se falado muito de uma ação concertada. Pode-se falar de uma ação concertada ou está cada um simplesmente a olhar para a sua economia e a fazer uma vez que todos estão com problemas, podemos sempre dizer que eles estão a olhar para dentro e depois acabam por tomar as suas ações porque toda a gente tem os mesmos problemas ao mesmo tempo. Se foi concertado ou não, de fora é difícil dizer. O que é facto é que no mesmo dia tivemos a intervenção do Banco Central Europeu, tivemos mais quantitative easing do Banco de Inglaterra, tivemos um corte em algumas das taxas do Banco da China e tivemos também o Banco da Dinamarca a pôr as suas taxas de referência, a taxa de depósitos negativa, com o objetivo de que os fundos não acorram a esses países vistos como safe havens. E a reação do mercado a este conjunto de medidas por parte dos bancos centrais? Não foi uma reação muito animada? São medidas que não chegam? Eu penso que o mercado estava muito focado especialmente na ação do BCE. E provavelmente depois da cimeira construíram-se expectativas de que o BCE poderia anunciar mais coisas além daquilo que efetivamente anunciou. Já teria uma margem maior, não é? E já estaria relativamente satisfeito com a atuação dos políticos. O presidente do Banco Central Europeu, a mensagem que passou foi um pouco: nós já fizemos o nosso trabalho, os políticos também têm que fazer o seu. E no lado da política monetária, pelo menos, o BCE esgotou os trunfos? Em termos de medidas convencionais como cortes de taxa de juros, está muito perto. Se cortar mais 25 pontos de base para 0,5%, isso não vai dar um estímulo por aí além à economia. Claramente pode ajudar os mercados financeiros, pode ajudar a geração de lucros dos bancos, mas a economia real cortar, até porque as Euribors neste momento não servem de referência, ou são uma referência muito vaga para esse crédito. Por exemplo, não vamos mais longe, em Portugal. Exato. Agora, em termos de medidas não convencionais, claramente não esgotou. Tem várias medidas que ainda pode fazer. Não estou a dizer que faz sentido fazer ou não. Pode fazer mais LTROs, pode voltar ao programa de compra de obrigações. Mas isso são tudo medidas com grandes questões políticas e que iam levantar grandes questões para não irmos mais longe junto do Bundesbank. Mas agora o mercado já está à espera desse tipo de medidas. Os investidores agora só vão descansar ou só vão abrandar esta pressão se tiverem um novo LTRO ou se o BCE reabrir o programa de compra de dívida no mercado secundário? Ou há aqui outras maneiras de... Os mercados já se aperceberam. Os mercados, enfim, é uma entidade. Os mercados não são nenhuma entidade divina. São um conjunto de pessoas que agem com base em expectativas. Racionais ou irracionais, mas com base em expectativas. E ao longo dos últimos meses aquilo que nos fomos apercebendo é que os políticos só agem quando encostados à parede e em situações de stress extremo. Agora, para esta cimeira houve algum crescendo de esperança que alguma coisa pudesse ter sido decidida. A primeira reação seria que teria sido dado um primeiro passo prévio para um primeiro passo para uma mutualização da dívida através das emissões de dívida para os bancos pela ESM.
Mas as questões postas por alguns países, como a Finlândia e a Holanda, ou algumas questões da política interna alemã, começaram logo a questionar isso. E é isso que estamos a ver hoje quando vemos esta subida das yields de Espanha e também de Itália. O mercado, os investidores, já a perceber que estas decisões do último Conselho ficaram em grande parte bloqueadas, ou podem ficar bloqueadas por este... O que parece é que pela 13ª vez, penso eu, se não falho as contas, tivemos uma Cimeira Europeia que ia mudar tudo e que ia ser a Cimeira decisiva e histórica, e mais uma vez durou um dia, porque mais uma vez os países que se têm oposto até agora demonstram a sua oposição, e o que é facto é que toda a arquitetura política da União Europeia exige um certo grau de consenso. Quando olhamos ainda para estas medidas do Banco Central Europeu, e há pouco já falámos da questão da Dinamarca, do BCE, poderemos também esperar taxas de depósitos negativas? Ou não faz sentido no caso do BCE? Elas já estão a zero. Não é por... Quem põe o dinheiro no BCE, os bancos põem o dinheiro no BCE a zero, não querem ser remunerados, querem simplesmente ter o dinheiro num sítio seguro, porque não têm confiança nas outras instituições para lhes emprestarem o dinheiro no normal mercado monetário. Portanto, mesmo que estejam a menos 0,25, parece-me que era uma questão simbólica. Era uma questão simbólica, era uma questão importante. Não me parece que resolvesse o problema, porque se eu tiver medo que o banco ao lado não esteja em boas condições, eu, para guardar o dinheiro, ponho a zero ou a menos 0,25, por aí lá da mesma forma. E é isso que vemos quando olhamos também para as yields na Alemanha, não é? Que até agora, há 2 anos, já estão a negociar abaixo de zero. E essa tendência vai continuar? Os investidores vão continuar à procura desse tipo de ativo refúgio? Nesta altura, para onde é que os investidores podem voltar? Quando vemos que, de facto, há um abrandamento global, há muitas incertezas, tanto na Europa como nos Estados Unidos, para onde é que os investidores estão a olhar neste momento? Acho que temos que fazer uma divisão geográfica. Os investidores do centro da Europa, por exemplo, continuam a apostar muito em instrumentos de crédito. E o que vemos, isso tem-se refletido na performance dos spreads das obrigações do core europeu, que têm vindo a apostar constantemente, porque os investidores têm uma taxa de referência de meio, ou de 0, ou de 1%, se a obrigação paga 2,5%, para eles já é bom. Os investidores dos países da periferia, claramente, estão-se a focar nos instrumentos dos seus países, e aquilo que vemos é uma refocalização dos investidores para os instrumentos locais, domésticos ou da geografia em que acabam por se enquadrar. E essa maior dependência ou maior investimento dos próprios investidores, digamos, na dívida do próprio país é saudável? É algo que para um país é melhor? Por exemplo, termos mais investimento de portugueses na dívida portuguesa? Tem-se falado muito do caso italiano, por exemplo, ou do caso japonês, que tem a poupança interna muito forte e isso pode jogar a favor deles. Isso tem a ver com as dinâmicas internas da poupança e não tanto por onde é que ela é. A Itália, sempre, ao longo dos anos, sempre foi conhecida por ser um mercado com uma poupança elevada e, portanto, havia uma grande colocação doméstica. O Japão, como tem excesso de poupanças, pode colocar a dívida que quiser, na prática, que continua a ser adquirida. Países como Portugal, que tem um déficit crónico de capital e de poupança, não podem aspirar a esse tipo de... O mercado é muito pouco profundo, e eu, enquanto gestor de ativos, tenho que procurar as melhores oportunidades para aplicar o dinheiro dos meus clientes, seja em dívida portuguesa, dívida de empresas portuguesas, ou italianas, ou alemãs. Tenho que julgar a cada momento, em face do binómio risco-retorno, onde é que é melhor pôr. Mas nesta altura a dívida portuguesa e, por exemplo, a dívida irlandesa até estão a ser vistas de forma atrativa pelos investidores. A Irlanda já paga menos do que Espanha, por exemplo. Os investidores estão com esses preços a reconhecer que a Irlanda fez uma parte do seu trabalho e que está no caminho certo. E, portanto, é uma história que já foi feita. Logo à partida tomaram as medidas necessárias face ao setor financeiro e se calhar ajudou a que a situação fosse sendo resolvida. Na próxima semana arranca a earnings season nos Estados Unidos. Esta época de resultados, o que é que à partida nos vai mostrar? O impacto do agravar da crise da dívida europeia nas empresas norte-americanas? Parece-me que iremos... Para já o consenso aponta para uma subida de cerca de 4% nos resultados. Diria que depois destas últimas semanas o mercado talvez tenha reduzido um pouco, apesar dos analistas não terem ajustado as estimativas, diria que o mercado, entre aspas, os investidores já estarão um pouco mais pessimistas do que esses 4%. De qualquer maneira, não me surpreendia que tivéssemos algumas empresas a baixar guidance,
porque as dinâmicas da economia a nível global deterioraram-se nos últimos meses. Portanto, seria de esperar que algumas empresas baixassem os seus guidance. Mas se esta for uma boa época de resultados, com surpresas relativamente às estimativas, pode ser um catalisador para os investidores voltarem aos mercados, ou vamos continuar sempre com este peso da crise da dívida europeia que não permite ganhos? Parece-me que vamos continuar muito focados na crise europeia, porque objetivamente a Europa ainda é o maior bloco económico mundial, e claramente vamos continuar focados na evolução dos indicadores macroeconómicos das principais geografias, porque se os resultados forem bons e se as empresas apresentarem um crescimento de resultados de 5, 6 ou 7% em vez dos 4% que se espera, mas os indicadores macro avançados dos Estados Unidos continuarem a deteriorar-se, as pessoas não vão comprar as ações dessas empresas. Mas nesta altura, em termos de preocupações com o abrandamento económico, a maior preocupação está com a China, que no espaço de 2 meses foi obrigada a cortar taxas 2 vezes, num claro sinal de tentar relançar a economia. É essa a principal preocupação? A China, nos últimos anos, foi o grande motor do crescimento mundial e, portanto, se a China abrandar e tiver um abrandamento forte, isso põe em causa todo o crescimento mundial. Também é verdade, nos últimos anos, e eu já ouvi várias vezes pessoas a dizerem que desta vez é que a China vai ter aquilo que se chama um hard landing, e depois nunca tem. O hard landing na China é passar de 12 para 10, 10 para 8, enfim, quem nos dera a nós ter metade desse crescimento. É um crescimento ainda muito forte. Apesar, obviamente estamos a falar de bases diferentes e de necessidades de crescimento de PIB diferentes para fazer face às tensões políticas e sociais do próprio país. E era inevitável que esse crescimento começasse a abrandar, não é? Até pelos efeitos base. Os efeitos base, pelas limitações ambientais, por tudo isso. A China não pode crescer 8% eternamente, mas também me parece que os mercados neste momento já não esperam os 8%. Jorge, muito obrigado. Está feito esta análise da semana. Até para a semana. Até para a semana.